Amados, na verdade, eu vou fazer um breve relato da minha conversão. Na verdade, não é uma pregação. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui diante dos irmãos. Bom, meu nome, Jaime Laranja. Pode ser que tenha alguém aqui que não conheça. Minha família, a Rutilene, minha filha, Brunella, Caroline e o Jaime, que não está aqui. E agora temos mais um agregado, que é o Cristino, que é meu genro, e tem um agregadinho chamado Miguel, que já está na salinha. E o Senhor tem nos abençoado e continuará nos abençoando, porque é assim que o Senhor cuida dos deles. Amém? Eu vou fazer um breve relato da minha conversão e, logicamente, alguns irmãos já conhecem, testemunhei aqui há um tempo sobre a minha conversão, mas já tem alguns que não conhecem. Então, eu vou fazer um relato muito breve. Bem, meus amados, a minha conversão passa pela intercessão da minha família, do grupo familiar, que foram incessantes, mesmo com minha predisposição de não amolecer o coração. Quando os grupos familiares eram na minha casa, eu chegava e ficava embaixo na garagem. Eu não subia, eu não ia até os irmãos. E ficava ali até os irmãos saírem e tal, e quando os irmãos saíam, eu subia, E eu tinha essa dificuldade de atender os irmãos da minha casa. Mas, glória a Deus, com o passar do tempo, tudo isso mudou. Porque o Senhor é bom, Ele tinha o melhor preparado para mim. E nessa situação desse grupo familiar, nós tínhamos o irmão Elísio e a sua esposa, que eram, na época, os irmãos de encargo. E eles foram muito perseverantes conosco lá, e sempre tiveram muito... Alguns não conhecem, alguns conhecem o irmão Elísio. E ele foi muito perseverante conosco, E aí, um certo dia, ele convidou a minha esposa para estarmos participando do retiro de casados, lá em Santa Isabel, no Colégio de Padres, que aqui, não sei quantos irmãos aqui participaram desse retiro, nesses primeiros, e foram 6 retiros, se eu não me engano, lá em Santa Isabel. E nós tivemos lá, com muita dificuldade, eu acabei, aceitando o convite para ir, porque para não ficar indisposto com minha esposa, porque a Ruth ela era bem perseverante também, e aí quando ele fez o convite, aceitou e conversou comigo, e eu acabei aceitando, e fomos ao retiro. E, na verdade, esse retiro, a conversão minha aconteceu no domingo de manhã, nessa ministração do retiro, ministração feita pelo meu amado e querido irmão Norival Júnior. E tem, assim, também muita gratidão pelo um casal que me acompanhou após desse momento conosco lá, que foi o Miro e a Rosângela, que também não se encontram mais conosco, mas foi um casal que nos abraçou e caminhou conosco bastante tempo. E, na verdade, também o Sérgio e a Nádia, na época também, desse momento, desse retiro, foi tudo no início, e aí, participando com a gente, ajudou muito a minha caminhada. E também o seguinte, nessa caminhada eu acabei envolvido aí, depois vindo lá do retiro, envolvido eu comecei a trabalhar com os ministérios de adolescentes, de jovens, Mas também começou a ser traçado um caminho com o nosso amado e querido mestre, o irmão Valtir, e com Celso Cardoso, na obra apostólica. Nós tivemos assim
uns belos momentos, né, trabalhando com o irmão, acompanhando, caminhando com o irmão e com o Celso ali em Jetibá e São Santa Teresa. Nós tínhamos, né, um trabalho lá com os irmãos e foi bênção, com certeza, na minha vida, foi aprendizado. E nessa época, é verdade, eu tinha um Fiorinozinho velho, que era da empresa que eu trabalhava, a empresa do meu irmão, da Cristo Luminoso. E era com esse Fiorinozinho que nós íamos a Jetibá. E levávamos, às vezes, uns irmãos conosco, tinham no trabalho de obra, aí nós íamos e aconteceu alguns momentos muito até engraçado, porque o Fiorinozinho era um baú e ia todo mundo ali dentro, botava os colchão, aí a galera se arrumava, e minhas filhas iam, e os meninos iam também. E foi um momento muito, assim, edificante na minha vida, que eu acabei crescendo na presença do Senhor. A minha conversão, que teve um peso de oração muito grande no meu grupo familiar, como eu citei, e a minha família, alguns irmãos do grupo familiar também relatavam que minhas filhas oravam para que Deus tirasse meu coração de pedra e me desse um coração de carne. Essa era a intercessão do grupo familiar. Hoje eu posso dizer que o Senhor me resgatou, mas o grupo familiar foi fundamental na minha conversão. Lógico, e a minha família também, porque, né, eram intercessores direto, diário, sobre a minha vida. E pela misericórdia de Deus, as orações e intercessão dos irmãos, fui alcançado pelo amor de Jesus. Mas não foi assim tão fácil como... Porque quando eu chegava em casa, como eu relatei, eu ficava escondido na garagem, não subia para não ter o contato com os irmãos, né, do grupo familiar. E aí, com o passar do tempo, nosso irmão de encargo, como eu já relatei, também fez esse convite do retiro. E nós fomos, né, ao retiro. Que, na verdade, para mim, foi o primeiro retiro. Segundo, né, os irmãos aqui, na verdade, o primeiro retiro aconteceu aqui em Jardim Marilândia, Cobilândia, não foi, Derões? Derões que, de repente, na época, ele mais conhece, acho que participou lá, né? E aí, então, considera esse retiro em Cobilândia o primeiro. Na verdade, para mim, o primeiro retiro de casados foi esse lá em Santa Isabel, onde que, na verdade, eu me converti. Bom... Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, nosso irmão de encargo, que também começaram o trabalho, que foi Elísio e a esposa, que também começaram o trabalho com alguns irmãos, o Norival Júnior, o Walter Júnior e mais alguns outros irmãos que também, né, na época participavam, e outros irmãos que não congregam mais conosco aqui. E aí, o Elísio e a esposa, perseverantemente, fizeram o convite, a Ruth aceitou, né, e aí... eu acabei também, né, seguindo nessa levada. Foi assim um momento muito, muito interessante, porque quando nós chegamos lá na sexta-feira, como era assim o primeiro momento do retiro, foi uma bênção, porque foi tudo diferente, né, uma coisa assim bem bacana, porque, na verdade, eu não estava muito acostumado, né, com o convívio dos irmãos, convívio com a igreja, mas lá, daquele momento ali inicial, e, né, aquela comunhão bacana, gostosa, como normalmente é, todos os retiros, né, e foi, assim, muito edificante, porque, na verdade, assim, foi bênção pura, mas o mais importante é que Deus é Deus, e a gente não sabe o que Deus prepara para a gente. Ele prepara coisas que às vezes a gente não tem noção do que Ele prepara para nós. Às vezes você pede, né, ou tem uma expectativa em cima de alguma coisa pequena e Deus te dá muito mais do que você imagina. Então Deus preparou tudo nos mínimos detalhes. Não imaginava o que o Senhor tinha preparado para mim e para minha esposa naquele final de semana. E aí... chegando ao Colégio dos Padres na sexta-feira à noite, foi tudo muito, muito apaixonante. Um jantar muito alegre, muita festa, pela novidade de ser o primeiro momento do retiro ali. Fechamos a sexta-feira com sucesso.
muito, 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 muito bacana, porque a presença do Senhor foi marcante ali naquele momento, daqueles irmãos, foi um primeiro momento, primeiro retiro, então tudo era novidade, tudo foi bacana, tudo foi muito bacana. Nessa época, eu ainda tinha um sério problema, que na verdade eu já tinha abandonado o vício da bebida, mas eu fumava. E foi um sacrifício, foi uma loucura, porque quando eu cheguei, né, lógico, eu levei o meu cigarrinho escondido no bolsinho e tal, e após o jantar eu saí, fui escondido para fumar lá um cigarrinho e tal. Mas assim, eu não sei, meus irmãos, como vocês se sentem. Eu acabei me sentindo um peixe fora d'água, na verdade. Porque esse tipo de comportamento, dentro de um momento daquele, não estava muito condizente com aquele ambiente. E o Senhor foi me incomodando. E eu, na verdade, fui ali, fumar aquele cigarro. E eu tenho certeza, eu não lembro, porque tem muito tempo, tem 25 anos atrás, né? Eu não tenho muita certeza se eu fumei mais do que um cigarro. Mas eu acredito que não. Eu acho que foi só na sexta-feira, aí naquele momento de loucura ali, eu saí, que depois as coisas foram acontecendo, o Senhor foi trabalhando e foi tudo mudando. Amanheceu o sábado, isso foi na sexta-feira à noite, aí amanheceu o sábado, estava tudo bacana, muito bem, participei da ministração da palavra pela manhã, algumas brincadeiras, muita alegria, porque foi assim, realmente nós estávamos, acredito eu, naquela época com 96 casais, se eu não me engano, nesse primeiro retiro que nós tivemos. Você lembra, Julinho, mais ou menos? Era mais ou menos por aí, né? Era uns 90, porque era um salão grandaço, estava lotado, tinha muita gente. Esses são detalhes que, na verdade, fogem à memória. E aí, pela manhã, muita brincadeira, muita coisa ali, foi um negócio muito alegre. Fomos ao almoço, no sábado. E como é tradição, até hoje, no sábado à tarde, temos um momento livre, dos irmãos. E aí a galera foi bater pelada, foi jogar bola e tal. E sempre tem aqueles que preferem o aconchego do quarto, depois do almoço, tirar um cochilo. E aí, eu fui jogar bola com os irmãos e a Ruth foi descansar. Mas antes de sair do quarto, ela me perguntou como eu estava me sentindo. E eu sempre fui um cara muito de poucas palavras, o irmão me conhece, né? Falei, tudo bem, normal, tudo tranquilo. E parti para a recreação com a rapaziada. A Rutilene, não satisfeita com a minha resposta, colocou diante de Deus: meu pai, essas palavras lindas que estão sendo ministradas, e eu pergunto ao Laranja como é que está, e ele me responde: tudo normal? Só isso, Senhor? Misericórdia. Misericórdia, que na verdade tinha acontecido tantas coisas já, dentro da sexta para o sábado. E aí ela dormiu, gente. E teve um sonho, onde tinha ao seu lado um homem muito diferente de mim. E quando ela acordou, ela questionou a Deus: que homem era aquele? Aí ela perguntou para o Senhor: será que o Laranja vai morrer? E eu vou casar com outro homem? Pois o seu pedido era que Deus mudasse a minha vida, mas não que mudasse o seu marido, não que te desse um outro marido. E aí ela pediu uma confirmação na palavra, e Deus a deu, em Provérbios 9:1, que diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou suas 7 colunas.
Assim o Senhor falou com ela. Bom, no sábado à noite, após todos esses acontecimentos, fomos à reunião, a ministração da palavra, né, como sempre, coisas maravilhosas, coisas... Obrigado, Tisco. Sempre coisas maravilhosas, né, que a gente está sempre aprendendo, sempre sendo edificado e Deus sempre trabalhando diferentemente na vida de cada um, né? O Senhor sabe como Ele faz. Somente a vontade dEle é toda soberana sobre nossas vidas. Precisamos só entender essas coisas. No domingo de manhã, após a ministração do Norival Júnior, o Senhor deu um discernimento a meu irmão para convidar os casais que viviam em julgo desigual que fossem até a frente, pois queria orar pelos irmãos. E aí, meu irmão, é aí que o Senhor trabalha. Na verdade, eu fui realmente tocado pelo Espírito Santo naquela manhã, pois nós estávamos sentados no fim do salão. O salão, não sei, não é desse tamanho não, mas era mais ou menos a metade aqui. E a gente estava sentado bem atrás. Aí quando o Norival fez o convite, nesse momento, eu levantei, peguei a mão da minha esposa e fomos caminhando até o irmão. Eu digo a vocês, meus irmãos, foi a maior caminhada que eu fiz em prantos da minha vida. Bom, eu não sei se essa foi a maior ou se a maior foi feita aqui, no casamento da minha filha. Que nos dois momentos eu estava em prantos. Então, meus irmãos, aí foi assim um momento maravilhoso. Mas o detalhe era o seguinte, que não era só eu e a Ruth que estavam em prantos, não. Estava em prantos um bom grupo de irmãos, porque foi realmente um momento diferenciado. Foi uma coisa maravilhosa. Foi um agir de Deus poderoso na vida de muitos irmãos que estavam ali. Tanto que o Serginho da Nádia também se converteu nesse dia conosco lá, né, nesse momento que o Norival fez o convite. O Serginho, eu lembro que, né, porque depois nos tornamos parceiros e, né, como os irmãos sabem, trabalhamos no Ministério de Casados e até hoje caminhamos juntos aí. E o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e deu, né, nos deu a direção aí nesse ministério, tanto que até hoje, né, desde a nossa conversão, nós abraçamos o Ministério de Casados e estamos até hoje servindo os irmãos aí, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós temos trabalhado e junto aos irmãos aí, né? E o Senhor tem nos abençoado e continuará nos abençoando, porque eu sei que o Senhor tem um amor muito especial por nossas vidas e, né, nessa caminhada junto com os irmãos aí, a gente tem feito um trabalho, graças a Deus, diante da graça do Senhor. Então, meus irmãos, nesse momento, essa situação desse gozo de conversão e de choro e muito prazer, né, na presença do Senhor, porque eu não sei, assim, cada um tem seu momento, seu momento de conversão, e eu não sei, né, Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Eu sei que na minha vida foi um negócio muito impactante realmente. E aí, meu irmão, continuando, caminhando com a igreja, e Deus agindo poderosa em nossas vidas, né? Aí colocou o Miro e a Rosângela, que foram os irmãos que nos acompanharam desde o início, né, da nossa conversão. Alguns irmãos, como eu te relatei, já conhecem o Miro e a Rosângela, conhecem, outros não conhecem, mas
Eu posso dizer que foi um casal que nos ajudou muito a caminhar, porque na verdade, nós nos tornamos muito parceiros. O Miro e o Serginho, eles tinham, né, não tem casa lá em Itaipava, e todo final de semana convidava, eles saíam para pescar. De vez em quando encontrava o Dolorico, pescador também, nota 10, sabe, tudo de pesca. E nós íamos para lá e passávamos o final de semana, e foi assim muito edificante caminhar com os irmãos. E aí eu comecei a me envolver também, né, na verdade, após aí essa conversão, com esses grandes homens de Deus que eu citei, que foi o irmão Valtir e o Celso, na obra apostólica, trabalhando aí, indo, né, nas nossas lutas, nossas dificuldades, como a galerinha chamava, a carrocinha. A carrocinha era a Fiorinozinho, que era fechadinha, e botava a turminha lá dentro, e íamos para Jetibá, lá para Santa Teresa, fazer a obra, e o Senhor foi nos abençoando. Então, após muitas idas e vindas e lutas pelos caminhos, né, os irmãos do presbitério, o irmão Valtir, percebendo a dificuldade financeira, na verdade, né, eu tinha uma luta financeira, e o que eles fizeram? O irmão Valtir pegou e falou, e colocou, na verdade, o carrinho que ele tinha, que era um Corsinha. O Júlio lembra muito bem disso, os irmãos lembram muito bem disso. Tinha um Corsinha, e esse Corsinha era do irmão Valtir, e aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o Laranja, vamos financiar esse Corsinha, ele vai pagando aí, né, devagarzinho, do jeito que pode. A maneira do irmão Valtir cuidar da gente. Muitos aqui tiveram o prazer, né, de caminhar com esse irmão maravilhoso, com esse zelo, com esse carinho que ele sempre teve com as ovelhas dele, né? Aqueles que caminharam com o irmão Valtir sabem muito bem de quem eu estou falando. E aí, assim o fez. Financiaram o carro para mim, e eu fui pontualmente cumprindo com as minhas obrigações. E, né, paguei o carrinho lá bonitinho até o final, né, do financiamento lá. Então, meus irmãos, eu posso dizer a vocês que o Senhor, Ele tem realmente cuidado muito de mim, Ele tem zelado muito pela minha casa, Ele tem me dado alegrias dia após dia, cada manhã, Ele tem me renovado, e eu sou muito grato a esse Deus maravilhoso. E digo mais, hoje posso dizer sim que o Senhor me abençoou ricamente das minhas lutas financeiras, não me recordo mais. Realmente eu não me recordo das minhas lutas financeiras do início da minha conversão. Muitas pessoas acham que na hora que se convertem, todos os problemas estão resolvidos. E na verdade, nossos problemas estão apenas começando. A conversão, quando você aceita, ou melhor, quando o Senhor Jesus te aceita para caminhar com Ele, o inimigo, ele vem feroz sobre cada um, e cada um sabe de si, sabe das suas dificuldades, da sua luta. Eu só digo o seguinte, não desanimem, caminhar com o Senhor, mesmo debaixo de lutas, é melhor do que caminhar com o inimigo. Então, o Senhor me honrou, e Ele tem me honrado, e é por isso que eu louvo ao Senhor a cada manhã. Na minha casa, eu e minha esposa temos o cuidado e o zelo de estar sempre colocando a cada manhã as nossas vidas diante do Senhor. Nós acordamos, damos as coisas, sentamos e oramos. E colocamos a nossa casa diante do Senhor. Não só a nossa casa, como a vida dos irmãos, como a vida da igreja, principalmente os irmãos do presbitério, toda manhã são lembrados em nossas orações. Porque eu sei que o inimigo, ele é feroz. E, né, nós temos que cuidar dos nossos, dos domésticos da fé, principalmente. O Senhor me capacitou e passei, na verdade, num concurso da prefeitura. Hoje eu sou um funcionário público, trabalho na CETRAN e tenho, na minha vida particular, uma empresa de prestação de serviço, né, de manutenção, e graças a Deus tenho também um lava-jato, que é ali em Bento Ferreira, onde que
onde eu morei pela primeira vez, quando casei, e da família da Rutilene, né, o terreno, e aí montamos um lava-jatozinho ali, estamos ali, né, trabalhando com outros irmãos. Tenho frutos, posso dizer, tenho frutos naquele lava-jato, que eu tenho 2 funcionários, que, né, são os irmãos que estão lá comigo, hoje eu posso chamar de irmãos. Um dos meninos era aqui do Morro do Jaburu, vivia na droga, hoje, entre aspas, é um pastor, converteu, e tem um outro irmãozinho também que também trabalha lá, juntos os 2, toda manhã eles chegam lá e oram, leem a palavra, e o Senhor tem abençoado e tem guardado a vida deles. Hoje eu tenho, na verdade, um deles, essa semana se desligou, esse que, né, chamado pastorzinho lá, ele se desligou e foi trabalhar, ele, né, achou uma proposta melhor e tal, e foi trabalhar. Aí trouxe um outro irmão também, trouxe outro menino, que é ali do Morro do Jaburu, e que já trabalhou comigo e tal, e está lá, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a obra na vida do Arthur. O nome dele é Arthur, e seus irmãos, na hora das orações, lembrarem dele, lembrem do Arthur, para que Deus possa estar tocando a vida desse menino. É um menino novo, casado, já tem 2 filhos, mas vivia envolvido também com a droga. Eu não sei hoje como é que está a vida dele, eu sei que eu estou dando a oportunidade dele, mais uma vez a oportunidade dele trabalhar comigo, para que Deus possa resgatar a vida dele, para que ele possa ser um homem de Deus. Amém? Bom, continuando o relato aqui. E, na verdade, em cima disso aí, eu acabei alcançando a idade, né, abençoada. Já tenho meus 65 anos. E me aposentei pelo INSS. Então, quer dizer, o Senhor tem me dado do melhor possível. Eu não posso reclamar do que o Senhor tem me dado. Então, eu só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso. E digo, Senhor, não mais, vivo eu, mas o Senhor tem vivido em mim. Eu glorifico a Deus porque tudo que Ele tem feito na minha vida tem prosperado. E eu só tenho a agradecer a esse Deus. Amém, irmãos? Que Deus da esperança nos encha de perseverança e amor pelas vidas que nos são apresentadas. E aí eu digo aos irmãos, tenhamos cuidado com aqueles que Deus tem colocado diante de nós, para que possamos levar a palavra, as boas novas. E aí, da onde que para nós, às vezes não há esperança, para o Deus da esperança, tudo é possível. Amém, irmãos? Muito obrigado, o Senhor abençoe a todos, que nós possamos ter uma manhã maravilhosa, agora participando da ceia. O Senhor abençoe a todos. Amém, irmãos?